Aneki. Olá, eu sou a Midiu e você, Forma de Vida, é muito bem-vindo a esse canal. Estamos aqui diante desse reformatório abandonado para tentar entender por que caralhos de motivos jovens insistem em entrar aqui. Um lugar claramente condenado, com fama de mal assombrado e que vai te matar, se não for por assombração, vai ser por desabamento. Mas antes de iniciarmos a nossa investigação, é necessário algumas explicações para contextualizar o telespectador. Temos dois filmes aqui, Aoni ou Aoni de 2014 e Aoni 2.0 de 2015. Isso pode dar a entender que um é a continuação do outro, mas não é. Eles contam exatamente a mesma história, com a única diferença que o 2.0 é uma versão melhorada, um pouco mais polida, como uma espécie de remake, mas ambos são trecheira pura. A história retratada aqui é a adaptação do jogo de RPG Maker com o mesmo nome. O jogo em questão também teve duas versões, sendo a segunda a mais famosa e provavelmente a que você conhece. Além dos filmes em live action, o sucesso do jogo foi tanto que recebeu várias outras adaptações em mangás, novels e animes. É com você aí no estúdio, Midiu. Obrigada, Midiu. Como os dois filmes contam a mesma história, eu vou me aprofundar no 2.0 e só dar uma pincelada pelo primeiro. Resumo da ópera. Um grupo de jovens entra num reformatório abandonado que tem a fama de ser assombrado por um demônio azul. Um deles percebe que os acontecimentos ali estão idênticos a um jogo que ele mesmo criou e junto da crush tenta escapar enquanto os outros vão servindo de aperitivo pro bichão. Mas antes disso, vamos para a nossa tela de seleção de personagens. Interrompemos a transmissão para um aviso importante. Esse vídeo contém spoilers. Hiroshi, que eu acho que era para ser o protagonista, mas isso só fica perceptível no 2.0. Em ambos os filmes ele tem tara por inseto e não sabe agir como ser humano. No 2.0 somos informados que provavelmente ele é amigo do cara que acaba sendo o protagonista na prática, embora não protagonize nada. No primeiro ele é só um cara aleatório que surge perto do reformatório, mas talvez todo mundo lá se conheça, porque as relações nesse filme são um caos, mas eu já chego lá. Shun, o não protagonista que parece protagonista, mas não protagoniza nada. Ele é o típico nerdzinho que sofre bullying e o cara que faz o jogo que acaba se tornando real. Ana, a mocinha do filme e crush musa salvadora do Shun, a mina que se importa e tenta ser apoio por ele sofrer bullying. Takuro, o vilão humano porque só o catarro azul não era suficiente. Ele é o líder do grupinho que faz bullying com o Shun, mas também o personagem que mais sofre mudanças de um filme pro outro. Tá, o Hiroshi também é bem diferente, mas vocês entenderam o ponto. No primeiro, o cara é o estereótipo do estagiário do crime. Surtado, violento, perigoso, traficante, tem péssimo senso de moda e mataria sem remorso. No segundo, é o estereótipo de bully escolar. Mika. Essa é a Maria trombadinha. Não preciso dizer mais nada. Takeshi, o cagão e cachorrinho do Takuro. さっきの扉といい、今の音といい、興味が湧いてきますね。ちょっと見てきます。 Tá maluco, porra? Caralho, o capiroto tem roteador via satélite? Shun-kun, 助けて。ミカだけど。 Tudo bem que o CGI do bicho é cagado, mas não dá pra ignorar uma referência tão clássica, e apesar de toda a trecheira envolvida, essa cena toda é bem da hora. Tá certo, apesar de ter dado o aviso de spoiler lá no começo, esse aqui eu vou fazer questão de censurar porque essa revelação gera um plot twist que muda a história inteira. E nesse ponto também é mostrado algumas pistas plantadas ao longo do filme que dão um indício dessa reviravolta. Então assim, eu não vou mostrar porque essa sim é uma daquelas coisas que faz diferença na experiência, você saber ou não. E a ideia até foi legal, só que a execução meio capenga deixou aquela sensação de what the fuck. E o final consegue ser tosco e bacana ao mesmo tempo e na mesma proporção.
Dessa vez as coisas parecem menos jogadas e a gente consegue ter uma melhor noção de quem é quem, da relação entre eles e do porquê e como cada um acabou naquele reformatório. Mas ainda assim estamos diante de um belo trash, então esqueça qualquer possibilidade de complexidade narrativa. Gente, apenas um adendo aqui, enquanto eu tava editando o vídeo, percebi que não ia dar, assim, eu não queria entrar nesse quesito técnico, porque claramente é um filme trash, baboseira, mas enquanto eu tava editando aqui, eu revi essa cena e não tem como não falar disso, porque, mano, essa primeira sequência, ela é surreal. A galera precisa urgentemente entender que plano fechado não é enfiar a câmera dentro do nariz dos atores. Isso aqui tá tão próximo deles que tá cortando partes da cabeça de cada um. Meu Deus, o que foi isso? A cena introdutória é uma overdose de clichês genéricos mais do mesmo, e quando a história de fato começa é tão expositiva que você sente a voadora te acertar no peito. O grupinho maldoso de Takuro e companhia tá matando tempo na biblioteca olhando fotos das vezes que importunaram o Shun, e o assunto do reformatório, supostamente assombrado, já é jogado na roda e foda-se se ninguém perguntou. Eu vou aproveitar essa imagem aqui para passar mais uma informação. Tanto no primeiro filme quanto nesse aqui, o motivo da Ana se envolver nisso tudo é que ela está de luto pela perda de um outro rapaz. Lá no primeiro filme é dito que é o irmão dela e nesse 2.0 é um colega de classe. De qualquer forma, esse menino era a vítima anterior do bonde do Takuro, e esse menino supostamente se matou ou foi morto pelo Takuro. O sentimento de culpa pela impotência diante da situação faz com que a Ana se aproxime do Shun para tentar evitar que ele tenha o mesmo destino desse menino. Depois do bonde do terror ser apresentado, Ana e Hiroshi são introduzidos na história. A Ana estava indo visitar o Shun porque ele parou de ir na escola e o Hiroshi estava atrás de uma borboleta. Enfim, Hiroshi vai atrás da visão da cabeça dele e a Ana vai atrás dele. Ambos acabam em frente ao tal reformatório e encontram com o bonde do terror que já estava se preparando para entrar no lugar condenado e amaldiçoado simplesmente por estupidez juvenil. Desce, sobe, empina e rebola, cada um vai para um lado, mas todos entram no lugar, menos a Ana, que tem bom senso e decide ir para casa do Shun. Bonde do terror entra fazendo live e Hiroshi, o onipresente, brota entre eles. 今日はこれからこの悪名高いジェイルハウスからの実況だ。ここには化け物が出るっていう噂があるよな。 Takeshi faz seu papel de cagão e Ana finalmente chega na casa do Shun, e a emoção do moleque é tão grande que por pouco ele não vai de infarto. Ela mostra interesse no jogo, ele fica todo bobo, ela aponta que um dos personagens parece o Takuro, ele pensa pronto, fodeu, e corta pro casal apocalíptico no reformatório. Mika encontra uma chave de fenda de forma completamente nada a ver, bem no estilo desses jogos de RPG Maker, que você joga um carro do quarto andar para desbloquear uma porta que leva a uma chave que vai abrir uma árvore, enquanto a trilha sonora do jogo toca de fundo. Ali mesmo, eles abrem um armário onde o catarro azul gigante estava e correm feito proletariado na Black Friday, mas a menina Mika vai de chavada no dedão do pé. Hiroshi encontra o celular do Takeshi, que ainda estava transmitindo a live graças ao Wi-Fi do mochila de criança, e pede ajuda para quem estivesse vendo a live, mas pelo visto os únicos assistindo eram Shun e a Ana, porque nada disso tem qualquer repercussão, mas graças a isso o menino Shun se dá conta de que seu jogo se tornou realidade, e os eventos da história de fato estão acontecendo no reformatório. Enquanto Shun e Ana urubuceram que macumba é essa, Hiroshi sai fugido do bichão azul, mas acaba tropeçando, caindo e machucando Pânceps. Mesmo assim ele continua andando, mas Takuro pega ele. Essa frase pode ter soado estranha, mas tudo bem, porque... ごちゃごちゃうるせえな。シュンとかゲームとか意味不明だし、どっちみち俺は死ぬ。ざまあ見ろ。 Controlem-se, fanfiqueiras. Foco na história. Enquanto Takuro improvisa um curativo para ele, Hiroshi revela ter noção de que é um jogo se passando ali porque ele conhecia o jogo do Shun e percebeu as semelhanças. E não importa se parece loucura alguém considerar isso, o cara tava aleatoriamente atrás de uma borboleta antes, ninguém é são nessa história. Shun tem uma crise existencial e se abre com Ana dizendo que criou o jogo para matar o Takuro várias e várias vezes já que sofria bullying dele, só que agora que se tornou real ele se sente culpado. Ana revela aquilo tudo que eu já contei antes sobre ela e adicionamos mais uma fanfic ao portfólio. De volta ao Open House do Demônio Azul, Hiroshi explica pro Takuro que tem uma chance deles escaparem se acessarem uma área secreta do mapa e reiniciarem o jogo. E eles traçam um plano de fuga que faz parecer que é reta final, mas estamos no meio do filme, e no fim, a única coisa que buga é a nossa cabeça.
Os dois se separam, Hiroshi vai atrás da chave da área secreta e o Takuro vai atrás do Takeshi. E que diabo é isso? Enfim, isso aí despirocou de vez e é caso perdido, então o Takuro vaza. Smurfman vê o espírito do menino morto e acaba virando picolé pro catarro azul. Os dois enfim chegam à área secreta, mas o jogo foi atualizado e Hiroshi não reconhece mais essa parte. Nos é introduzido os chicletes de Chernobyl e uma épica batalha precoce acontece em tempo recorde. Agora sim chegamos na reta final e Hiroshi, que após se ferir correu por aí super de boa, lembrou do machucado depois de levar um tapinha e começou a se arrastar. Takuro dá apoio e os dois começam uma DR no meio da escada. Enfim, Shun decide fazer alguma coisa agora que o filme já tá acabando, metade morreu e os que sobraram estão mais pra lá do que pra cá, mas é isso. De qualquer forma, ele continua inútil porque a única coisa que ele faz é ficar gritando do lado de fora, mas pelo menos revela a porta certa. Só que nesse ponto, Hiroshi já se sacrificou pra salvar o Takuro, mas nada disso importa porque Takuro consegue abrir a porta e o jogo reinicia salvando todo mundo. E sim, no final das contas, esse filme todo foi uma metáfora nada sutil pra redenção do Takuro, porque agora ele aprendeu a lição e é legal com todo mundo.